Olá, que prazer ter você aqui comigo em mais um episódio do podcast Emoções a Serviço da Vida. E hoje com uma convidada muito especial, a doutora Fabiana Sarquis. É uma médica aí que cuida do bem-estar de tantas mulheres, inclusive do meu bem-estar. Vou deixar que ela se apresente, né, para vocês entenderem um pouco o porquê dessa convidada, mas nosso objetivo aqui nesse podcast é continuar te dando ferramentas para que você seja um multiplicador de boas práticas em saúde mental e entenda mais do como colocar as suas emoções a serviço da sua vida. Muito obrigada por ter aceito aí o convite, doutora Fabiana, é um prazer te receber aqui no podcast. Quero que você se apresente aí. Eu sou a Fabiana Sarquis, sou médica dermatologista, cuido da pele, do cabelo e eu sou paciente da doutora Andréia Chaves e não sei se uma case de sucesso, ela vai dizer melhor aí, mas eu quero dizer que ela é responsável, inclusive, por essa minha profissão, porque em vários momentos eu tive dúvidas, eu tive um conflito interno em relação à beleza como um cuidado, um tratamento de saúde. E hoje em dia eu vejo que sim, o cuidado dessa nossa pele, cuidar do bem-estar, faz parte de todo esse contexto de melhora do paciente como um todo. Eu quero dizer que eu investi em causa própria. A Fabi hoje não é mais minha paciente, nós já finalizamos o processo dela e foi um processo que teve várias etapas, a gente vai conversar aqui um pouquinho. Mas eu militei em causa própria, né? Porque desde quando a beleza não é tratamento de saúde? E aí aqui a gente não vai falar dessa beleza romantizada, onde todo mundo cabe numa caixinha, mas nessa necessidade que a gente tem de cuidar da nossa pele, do nosso cabelo, do nosso fator biológico, né, do nosso eixo biológico como um eixo de cuidado. E a Fabi chegou... Quando você chegou no consultório, você atendia em clínica popular, né, Fabi? Isso. Atendia bastante doença em clínica popular. Eu sempre tive uma tendência em um olhar para o belo, assim, para o cuidado mais minucioso, de nada muito exagerado, da beleza mais natural, mas eu acho que isso estava um pouco guardado ali, porque eu tinha outros problemas ali, que não relacionados à minha profissão, mas que foram destravando e me ajudando nesse caminho para eu evoluir na minha profissão. E à medida que a gente consegue cuidar da gente, a gente consegue ser mais efetivo em cuidar de outras pessoas. Hoje a Fabiana Sarquis, a doutora Fabiana Sarquis, atende em uma linda clínica aqui no Lago Sul, que é um dos melhores bairros de Brasília. Então ela saiu de um panorama do trabalho dela, treinou as suas habilidades comportamentais, evoluiu aí na sua saúde emocional para hoje se posicionar como a médica que ela é hoje e entender os resultados que ela consegue entregar de maneira efetiva para os seus pacientes. Agora, uma coisa que eu quero chamar a sua atenção, você que está aqui nos escutando, é que a saúde mental, ela é pilar da qualidade de vida. E quando a gente cuida da nossa saúde mental, a gente consegue cuidar de outras áreas da nossa vida. Não é isso, Fabiana? Com certeza. Se eu não tivesse trabalhado alguns pequenos problemas que eu tinha pessoais, eu não conseguiria ajudar a outras pessoas, ou até mesmo nas minhas relações pessoais, de casamento, relações com a família. Acho que todo o contexto mudou. As pessoas que convivem comigo e à minha volta falam que eu evolui muito nesses últimos tempos. Então, isso tem total responsabilidade da doutora Andréia, e eu realmente falo que eu devo a ela várias estações da minha vida. Eu precisei passar por essa clínica popular, precisei passar por plantões, e todas essas etapas foram responsáveis para chegar e entregar o que eu entrego hoje para os meus pacientes. Porque o sucesso é um processo, né, Fabi? O sucesso, ele não acontece de repente, ele é intencional e ele é fruto de um processo. E você viveu aí N processos, né? E todos esses processos são importantes, né? Ninguém nasce como, a gente aprende a ser. Então, acredito que você ter passado pela clínica popular, feito plantões, sublocado sala, né, antes de ter o seu próprio consultório, tudo isso ampliou aí o seu repertório comportamental para ser, além de médica, empresária. Fabi, você... de uma maneira, né, muito honesta e vulnerável, inclusive é um privilégio poder contar um pouco da sua história, né, porque você mesmo fala para as outras pessoas. Quando você começou a fazer terapia, né, a Fabi falava para todo mundo, gente, para todo mundo ela começou a falar que fazia terapia, né, e eu lembro de várias vezes de você, de fato, querer que o mundo fizesse terapia. O que você acha que era relevante, assim, que você entendeu que era importante, né, emocionalmente se cuidar e você queria que todo mundo se cuidasse?
Eu quero começar já fazendo um adendo muito importante, que a Andrea foi uma pessoa que acreditou em mim, antes mesmo que eu acreditasse. Eu não sei o que ela enxergava, mas ela já via um potencial que, de longe, eu não conseguia enxergar de maneira alguma. Então, eu queria muito que, ao longo do tempo, quando eu fui fazendo a terapia, que as outras pessoas conseguissem enxergar que, como ela faz a terapia cognitivo-comportamental, eu tinha umas tarefinhas de casa. Então, essas tarefinhas nem sempre eram fáceis de cumprir. Pelo contrário, eram bem desconfortáveis. Mas eu acho que esse crescimento, ele precisou dessas etapas e eu queria que todas as pessoas à minha volta passassem por esse crescimento também. Eu sei que cada um tem seu tempo, vai levar momentos diferentes para cada pessoa entender o que ela precisa. Nem todo mundo, às vezes, vai precisar de terapia, apesar de que eu acho que praticamente todo mundo precisa de terapia. Mas, realmente, o meu bem-estar e a melhora da minha qualidade de vida, o impacto que teve na minha vida, foi tão importante que eu queria que todo mundo ao meu redor fizesse também. Fabi, você sofria muita pressão social, né? Jovem, médica, vem de uma família muito estruturada, né? Você tem pai e mãe incrível, que sempre te apoiaram. Você sofria muita pressão social para desempenhar o seu papel como médica, por ser médica, né? Que é uma profissão ainda, uma profissão muito relevante na nossa história, mas ela tem um peso social também, né? Falar que uma pessoa é médica, que formou um filho em medicina. E na época que você começou, você era uma recém-formada, tinha pouco tempo ali de formação. Você sentia pressão social por ser mulher, médica, por vir dessa família estruturada, que te dava suporte? Com certeza, e né, eu ouvi frases como: você tem que desenvolver sua profissão, você precisa ganhar seu dinheiro, você precisa ser independente. Então eu tinha aquela pressão que eu precisava dar certo, porque os meus pais tinham investido muito na minha carreira, na minha faculdade, na dermatologia, então eu precisava dar certo, não tinha outra opção. Então eu senti muito essa pressão. E essa pressão, quando mal direcionada, ela só traz ansiedade, a gente não consegue desenvolver mesmo, né? Fabi, e você acha que tinha alguma pressão relacionada ao gênero, pelo fato de você ser mulher? Tinha expectativas relacionadas a isso, comparações, né? Seu irmão também é médico. Com certeza. Em relação, meu irmão é radiologista, então ele lida mais com exames e tudo. E até mesmo na faculdade eu senti que eu já fui sendo um pouco tendenciosa a essa parte da estética, da dermatologia, pelo fato de eu ser mulher, de eu sempre ter gostado de me cuidar. E era uma coisa assim que, na verdade, na faculdade eu não entendi muito bem o que era dermatologia. Eu consegui entender depois na prática, mas realmente eu fui levada para um caminho pelo fato de eu ser mulher. Até outras especialidades dentro da medicina, urologia, cirurgiã, eu já tinha pensado em fazer cirurgia. A gente ouve o tipo de comentário de: isso não é pra você, isso não é coisa de mulher, e como é que você vai ter filhos? Então, eu senti, sim, essa diferença de gênero na minha profissão. Fabi, agora conta um pouco pra gente, né? Você, de uma maneira muito vulnerável, contou que você tinha aí episódios de ansiedade. Como é que era isso? Você precisou usar medicação? Como é que foi aí esse período aí onde a ansiedade por ser médica, mulher, né, por vir de uma família onde já tinha um outro médico, um período mais complicado da sua vida, você também mudou, né, de cidade, muitas mudanças, né, mudanças culturais, no meio de uma pandemia, mudanças estruturais. Conta um pouco sobre essa parte química mesmo, né? Você precisou usar remédio, como é que foi? Só para exemplificar melhor, quando eu conheci a Andrea, eu já morava em Brasília há mais ou menos 1 ano, e foi mais ou menos na época da pandemia. Eu me mudei para Brasília porque eu fiquei noiva, e foi tudo muito rápido. Eu fiquei noiva em 3 meses e logo eu me mudei para Brasília, porque meu marido é uma pessoa muito decidida. Uma pausa, Fabi viveu uma história linda de amor. Aonde você foi pedida em noivado, Fabi? Em Milão. E assim, eu conheci há pouquíssimos meses. Ele foi num congresso que eu estava com as minhas amigas, sem falar com os meus pais, sem nada, fez uma surpresa, me pediu em casamento, que foi realmente uma surpresa, porque eu não imaginava ser pedida em casamento, porque eu mal namorava, tinha pouquíssimo tempo de namoro. Mas deu tudo certo. Um homem decidido, tá vendo, gente? Um homem decidido. E aí veio essa mudança para Brasília, e veio a pandemia, e
né, toda uma mudança de ambiente, eu não tinha nenhum familiar em Brasília, minha família mora em Anápolis, e eu me senti totalmente fragilizada e desamparada. Eu vim com uma expectativa e como se o meu marido, na época noivo, tivesse que suprir todas essas necessidades de profissão, de amizade, coisas que uma pessoa só não consegue suprir. Então eu precisei tomar uma medicação por um tempo, fiz um tratamento com a medicação, a doutora Andréa me indicou um psiquiatra excelente. E assim, se não fosse a medicação nesse período de tempo, eu teria, acho que, literalmente surtado. Porque eu estava muito fragilizada, eu colocava minhas emoções, chorava o tempo todo, me senti igual a maioria das pessoas na época da pandemia, um pouco apreensiva, depressiva. Então foram vários sintomas que corroboraram para o uso da medicação, que eu agradeço muito ter feito esse tratamento, porque realmente só com a terapia a gente não ia conseguir atingir o nosso objetivo, né, sem o tratamento complementar. Sim. Fabi, agora você falou aqui uma coisa importante, né? A importância da família, né? O quanto essa ausência dessa família geograficamente, porque seus pais são presentes na sua vida, mas o quanto essa ausência desse amparo social, dessa rede de apoio, ela também foi um fator que trouxe aí complicadores para a sua saúde emocional. Eu me senti sozinha, afastada da minha família, né, fragilizada, eu acho que infantilizada também, toda uma questão de ligação mesmo com os meus pais, que eu tinha e ainda tenho bastante, mas essa distância, fator físico, foi uma das coisas que agravou o meu quadro. E aí aqui é importante a gente entender que o fator social, né, o eixo social, ele é um eixo de cuidado, mas ele também é um eixo de adoecimento, porque os transtornos psiquiátricos, né, os transtornos da saúde mental, eles são multifatoriais. Eles vão envolver várias causas para adoecer e várias causas para tratar. E aqui a Fabi está trazendo para a gente que o fator social, né, essa ausência desse amparo social presencial, né, porque os pais dela moravam em outra cidade, e na verdade a percepção que ela tinha de solidão, o quanto esse eixo social trouxe aí agravos para a sua saúde mental naquela época, e a importância de cuidar do eixo biológico. E aí agora entrando no eixo biológico, né, a Fabi, uma mulher de alta medicamentosa também, fez tudo certinho, desmame. Agora a Fabi trabalha com um eixo importante, né? Que é a percepção que a mulher tem sobre ela mesma. Porque muitas vezes a mulher chega no consultório com uma fotinha, né? Tipo, me deixa assim. Isso acontece, Fabi? Com certeza. Eu quero essa boca assim, eu quero essa sobrancelha elevada assim. E muitas vezes as características pessoais e únicas que a pessoa tem não condizem com aquilo que ela mostra, ou que ela vê na internet, ou que ela gostaria de se parecer. Então a gente tem que entender um pouco da história de cada pessoa também, do momento que ela está, até para conduzir esse tratamento do embelezamento natural. Uma coisa que eu quero até exemplificar, eu percebo que muitas pessoas fazem os tratamentos por impulso. Então, eu não sou aquela médica que força o paciente, você tem que fazer hoje, você tem que fechar hoje. Eu percebo até hoje em dia, devido à terapia que eu fiz, quando a paciente está um pouco fragilizada, ela está passando por algum momento difícil, seja um luto, seja um divórcio, e eu nem aconselho, às vezes, a fazer o tratamento naquele momento, se for por essa questão, por se sentir pressionado, algo desse tipo. Eu prefiro que a pessoa se cure, se trate, do que fazer algo por impulso e depois se arrepender. Apesar de que um botox, uma boquinha sempre faz bem para nossa autoestima, então sempre fazer aqueles refinamentos e ajustes vão ajudar bastante a melhorar o humor das mulheres. Não é terapia não, mas é terapêutico, gente. Eu mesma, se eu estiver atacada, eu mando mensagem para ela e falo, olha aqui meu rosto, faz alguma coisa aqui comigo. Fabi, você falou de duas coisas aí importantes, tanto para a saúde mental quanto para as questões estéticas, né? Que é o fator genético, né? É a percepção que a pessoa precisa ter dela. Então, assim, tem coisa que não é possível. Eu quero ser jogadora de basquete. Não vai ser possível, eu tenho 1,67, isso aqui não dá para mudar. Esses fatores genéticos, né, biológicos, eles vão interferir em todas as áreas da nossa vida, porque a gente tem estruturas próprias, né? Nós somos seres únicos, de DNA exclusivo. Fabi, você trouxe aí um dado importante, que é a questão da estrutura genética da pessoa. E aí a gente tem fatores genéticos para todas as áreas da saúde.
tem pessoas que são alérgicas a determinados tipos de medicação. A gente tem 2 pacientes com o mesmo diagnóstico que vão ter respostas ao tratamento diferente. E quando a gente vai falar aí dessa questão de beleza, de estética, a gente tem muito um fator, eu percebo isso, de comparação. E aí você acha que tem alguma alteração do como a pessoa se vê e do que ela deseja para ela? Sabe, essa alteração que hoje a internet traz, inclusive de uma maneira muito maciça, né? Essa comparação mesmo. Então, eu quero ser igual fulana. E a pessoa não se percebe? Com certeza. E eu acho que isso é até temporal. As pessoas mudam dessa opinião em relação de como elas se enxergam e de como elas gostariam de ser ao longo do tempo. Isso eu percebo com pessoas ou pacientes que eu já acompanho há mais tempo. E é importante a gente conseguir trazer para o paciente não só esse fator temporal de que pode ser só esse momento de distorção de imagem que a pessoa está tendo ali, ou realmente mostrar quais são os fatores individuais e pessoais que a gente consegue melhorar, tornando a pessoa única, sem padronizar nada, sem fazer tratamentos para que a pessoa se pareça com aquela outra pessoa da internet ou algo do tipo. Então, eu tentar trazer clareza mesmo da percepção pessoal de como ela se enxerga. E a gente teve agora recentemente, né, a Sheila Carvalho noticiando que ela mudou, né, o que ela tinha feito no rosto dela, porque ela entendeu que aquilo dali é demais. E aí você falou da percepção temporal. Então, dependendo do momento que a pessoa está na vida, ela vai ter uma percepção sobre ela. Você é uma médica que preza muito por manter a naturalidade, né? Os seus pacientes, uma das características que eles te procuram, né, e que você tenta manter é essa naturalidade, é esse refinamento da beleza. Fala um pouco mais sobre essa história do manter a naturalidade, quando às vezes uma paciente é mais incisiva mesmo em querer ser uma outra coisa, ou até exagerar em algum procedimento. O que eu consigo fazer em vários momentos seria o aconselhamento, do escolher os melhores tratamentos para o seu caso, individualizar o seu tratamento, sempre trazer essa individualidade de cada pessoa para não deixar nada muito padronizado. Então, eu sempre prezo o tratamento a longo prazo, a prevenção, os bioestimuladores, nada de mudanças muito drásticas, porque não combina comigo e acho que também não combinam com os meus pacientes, porque eles me procuram exatamente por esse fator e por esse motivo, né? Você falou aí uma coisa importante, né? Plano terapêutico. A gente tem plano terapêutico na psicologia, a gente tem plano terapêutico quando você vai colocar um gesso na sua perna, né? Então você vai ficar X dias de gesso, depois você vai fazer fisioterapia. E a gente também tem plano terapêutico para tratamentos estéticos, né? Mas pensando um pouco nesse plano terapêutico, é comum chegar no consultório mulheres em situações de crise existenciais e que querem mudanças de repente? É bem comum, inclusive, assim, para já, eu preciso ter uma viagem, eu já quero que a minha pele esteja boa, ou eu tenho uma formatura. Então, eu sempre tenho educado, inclusive nas redes sociais, o tempo de tratamento que a gente precisa, ou distanciamento de eventos importantes, porque, inclusive, alguns procedimentos podem deixar hematomas, ou podem trazer algumas modificações temporárias que a gente não quer que atrapalhem os eventos ou algo do tipo. Né, as pessoas querem de imediato. Então, 5 passos e vença a sua ansiedade. Faça um tratamento e fique com a pele maravilhosa. Faça isso e perca X peso. Faça aquilo e ganhe X massa muscular. Esse imediatismo. Isso acontece muito no consultório? Isso é mais comum em mulher ou em homem? Você consegue ver essa diferença? Eu acho mais claro e mais nítido em mulheres, mas também acontece, como eu trato cabelo em relação aos homens, eu percebo que vários pacientes colocam na cirurgia de transplante capilar a sua expectativa de uma melhora imediata. Então a gente tem que deixar muito claro o processo, porque senão as pessoas vão ficar frustradas, os pacientes vão ficar frustrados com a gente, e acho muito importante o esclarecimento como um todo sobre o imediatismo, sobre os resultados. A gente não consegue fazer milagre, né? Resultado em 1, 2 dias. Não trago sua pele de volta ou sua ruga de volta em 2 dias. Não trabalhamos com magia, né? Você consegue perceber a diferença de gênero?
entre homem e mulher, né? Hoje em Brasília você é uma das referências em transplante capilar e você atende muito homem também. Embora o maior público que busca essas questões, né, de estética seja mulher. Como é que é isso lá no seu consultório? As mulheres, elas têm as suas peculiaridades, né? Então, até o jeito de lidar, como a gente vai pontuar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Eu não gosto de apontar defeitos, porque a mulher hoje em dia ela já se cobra tanto, e ela já vê tanto defeito ali na frente do espelho, então eu deixo primeiramente ela apontar as questões que ela gostaria de melhorar antes de sair falando, você precisa de queixo, você precisa disso, você precisa daquilo. E já o homem, ele leva tudo muito mais leve, né? Ele, tá bom, tá tudo ótimo, essa ruguinha aqui nem tá nem enxergando. Então ele sempre se acha mais bonito e tá tudo certo, não precisa de nada, a questão é mais só o cabelo mesmo. Então eu acho que tem muita diferença mesmo no comportamento feminino no masculino. As mulheres, elas estão sempre achando ali um defeito na sua pele, um defeito no seu cabelo, no seu rosto. E já os homens, a maioria, né, isso sempre existem exceções, eles estão muito satisfeitos com tudo. O cabelo tá ótimo, a pele tá ótima. Enquanto a mulher coloca 1000 defeitos nela, o cara coloca 1000 qualidades. Exatamente. Né? Ele é o super-herói da Liga da Justiça, o maior lá. Nada incomoda. Nada incomoda. Fabi, você trouxe uma coisa aí importante, né? Que é essa diferença de gênero que é real, né? A percepção e a cobrança que existe na sociedade em relação ao homem e à mulher é diferente. Você vê isso no consultório, essa diferença dessa cobrança social? Muito, assim, é bem perceptível, até quando eu atendo casais e o casal está junto, a mulher, ela se cobra tanto que inclusive ela começa a cobrar também esse autocuidado do marido. E geralmente, em relação aos cuidados estéticos, a esposa leva o marido para se cuidar, porque ela acha que ele já está ali ficando desleixado, e o marido fala, não, por mim tá ótimo, eu não preciso de nada, mas ela tá mandando eu vir aqui, aí eu resolvi vir e obedecer a minha esposa, nada mais sábio, né? Importante, importante. Então, é bem perceptível essas diferenças de comportamento. Fabi, a gente tem aí estatisticamente que é 1 para 2. Então, quando a gente tem um homem diagnosticado com ansiedade, a gente tem 2 mulheres diagnosticadas com ansiedade. E depressão, a gente tem 6 para 10. Então, a cada 10 mulheres, 6 vão ter aí um episódio depressivo. Então, as estatísticas, elas deixam aí muito claro que as mulheres, elas acabam sendo mais vulneráveis, né, à depressão e à ansiedade. Como é que você percebe isso no consultório? Porque as pessoas estão aí espalhadas e elas muitas vezes não têm essa percepção do adoecimento e chegam em diversas especialidades. Não necessariamente elas vão direto num psiquiatra. Como é que você percebe isso no consultório? Apesar de não estarmos no mundo ideal, eu acho que ao longo dos anos, essa conversa, essa discussão do cuidado da nossa saúde mental, ela já melhorou bastante. Então, isso não é um tópico delicado para se abordar no consultório. Eu sinto que as pacientes, elas têm uma abertura para me falar sobre medicação, falar sobre tratamento. Isso também é uma coisa muito valorosa para mim, eu acho que eu deixo muito claro isso, que eu valorizo muito o cuidado da saúde também. Não saio entregando cartão de psicóloga sempre, apesar de que em alguns casos eu gostaria, mas eu sempre incentivo o tratamento, o cuidado, a deixar para fazer os tratamentos, priorizar os tratamentos de saúde mental, a priorizar os tratamentos de saúde. Eu até falo para o paciente, eu prefiro que você cuide da sua saúde mental primeiro e depois você venha aqui tratar a sua pele, seu cabelo, que não é segundo plano. É porque as pessoas acabam transferindo um pouco, né? Então, se eu cuidar aqui, fazer um botox, não que isso não deixe as pessoas felizes, né? Isso é felicidade, eu posso provar. Mas as pessoas acabam, às vezes, transferindo, né? Então, se eu resolver meu cabelo, aí a depressão vai embora. Se eu resolver minha pele, aí a ansiedade vai embora. Uma coisa que eu também percebo é que, em certos momentos, dependendo de como a pessoa tá, tudo que eu fizer não vai resolver. Eu posso entregar o meu melhor, eu posso fazer todo um protocolo de bioestimulador de colágeno, toxina, refinamento. Se ela não se sentir bem com ela mesma, todo o meu tratamento foi em vão. Ela nunca vai estar satisfeita com ela mesma. Então, é muito importante esse tratamento e esse olhar para o nosso autocuidado, porque senão a insatisfação ela vai ser grande. Aaron Beck diz que a tríade cognitiva ela está ligada a como eu me vejo, como eu me relaciono com o outro e as minhas expectativas de futuro.
E quando Aaron Beck traz essa questão da tríade cognitiva, ele vai dizer que essa tríade cognitiva ela vai ser responsável aí pelo meu repertório de comportamento, pela minha saúde mental. Então, a percepção que você tem de você, o como você se relaciona com as pessoas e as suas expectativas de futuro vão falar sobre a sua saúde mental e o seu adoecimento. Fabi, agora fala um pouco aqui pra gente essa questão mesmo da beleza, né? A beleza importa? Com certeza a beleza importa. E como eu estava dizendo no começo do podcast, eu sempre tive esse conflito interno de moralidade mesmo, de achar que o tratamento e o belo, a busca do belo seria algo fútil, mas é perceptível o quanto, como a gente se enxerga é importante, o como o belo importa. Quando eu estou bem comigo mesma, eu consigo dar o meu melhor, eu consigo me relacionar melhor, eu consigo atender melhor e faz muita diferença. O belo, necessariamente, a diferença de beleza, ela vai ser individual, o que eu vou achar bonito não necessariamente vai ser o que você vai achar bonito, mas a gente tem um senso comum, né, do que é beleza, mantendo os nossos traços pessoais e naturais. Que beleza é harmonia, né? Beleza é repetição, né? Então, aquilo que se repete, né? Os traços que se repetem, né? A harmonia do belo, ela de fato é individual. Mas um bom médico também dá uma ajudadinha, né? De dar uma refinada aqui, minha pele, ó, baixa Fabiana Sarquis. É isso, né? E saúde mental é pilar da qualidade de vida. Quando a gente cuida das nossas emoções, a gente consegue cuidar de outras áreas da nossa vida. E o belo importa, né? Mas é o belo a partir de quem você é. E não você comparado com a outra pessoa. Tem muita comparação, Fabi, no consultório? O tempo todo. Inclusive, né, comparação de resultados de tratamentos, eu quero aquilo que a minha amiga fez, eu quero ficar com aquela pele, eu quero isso. E às vezes os resultados, né, às vezes não. Sempre os resultados são individuais. A gente nunca vai conseguir ser exatamente igual ao outro. A gente tem aí algumas campanhas, né, de saúde de pele, o Outubro Rosa, né, que vai falar aí dessa questão do câncer, Janeiro Branco, Setembro Amarelo, Novembro Azul. A gente tem vários meses aí dedicados a olhar mais para a saúde e em áreas diferentes da saúde. A gente tem uma questão aí clássica, existe uma prevalência maior em mulheres terem câncer do que homens. E aí essas mulheres acabam, né, depois ali do seu processo quimioterapêutico, buscando a dermatologia. Como é que é isso, Fabi? É um processo muito importante para a melhora da autoestima e da qualidade de vida mesmo dessas mulheres, porque é um momento, né, muito fragilizado ali, que ela passou por um período de tratamento contínuo, que ela teve que deixar de lado várias coisas que antes eram importantes para ela. E a beleza nesse momento e o cuidado da sua saúde e da beleza, parte estética, é muito importante nesse momento para ela voltar esse olhar para si mesma. Fabi, você falou que atende casais, né? E normalmente o cara vai lá porque a mulher mandou. E é claro que a beleza importa e a gente sabe que ao longo da nossa vida a gente vai mudando, inclusive nossa percepção do que é importante. Agora, o quanto essa beleza ou essa busca incansável pela beleza interfere num relacionamento pessoal? Eu acho que a beleza, num primeiro momento, ela é o que vai mais chamar a atenção na nossa escolha para escolher o nosso parceiro. Mas a longo prazo, essa beleza física, ela não consegue sustentar um relacionamento. E em contraponto, a gente também, em contrapartida, a gente observa que os casais eles começam a, depender do caso, a não se cuidarem tanto, a ficarem mais desleixados. Então, a beleza nesse momento de cuidado, ela desempenha um papel importante também de trazer um novo ar para o cuidado do relacionamento, para um eixo mesmo de valorização mesmo um do outro e do casamento. Então, é importante também esse cuidado. Manter, na verdade, né? Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: case com alguém que lhe seja belo aos olhos da mesma tribo da fé. E aí, segundo Andréa 20:24, case com alguém que lhe seja belo aos olhos da mesma tribo da fé e que tenha um atestado de saúde mental. Esse é o mais importante. A gente sabe que as nossas emoções elas vão desempenhar aí papéis importantes na nossa vida. Você trouxe aí essas questões muito ativas no seu consultório, porque as pessoas acabam associando
a beleza também com a saúde mental, né? Então, se você é tão bonito, por que você está sofrendo? Essa é uma frase, inclusive, muito comum nos atendimentos. Até profissionais de saúde, muitas vezes, sem motivação, mas com um treino inadequado, acabam verbalizando isso para as pessoas, né? Você é tão bonito e por que você está sofrendo? Fabíola, a gente sabe que a comparação, ela hoje é um fator muito real. As redes sociais fazem isso, né? Os filtros fazem isso. Mas em relação à beleza, existe uma fala que, inclusive, muitos profissionais de saúde usam quando uma pessoa está em sofrimento. Nossa, você é tão bonita e está sofrendo. Nossa, você é tão bonita e quer mudar. E isso acaba trazendo mais sofrimento ainda para a pessoa que não está se sentindo bem. Isso acontece no seu consultório, de alguém chegar lá com padrões de comparação que são muito divergentes da realidade? Com certeza. Inclusive, se a gente não souber abordar, a gente pode até agravar o quadro, né? No sentido de você não está enxergando aquele defeito, então eu sempre tento enxergar, mesmo que seja um mínimo detalhe, que às vezes só ela no momento está vendo, de sim, eu percebo, você tem um ladinho da sobrancelha mais alto do que o outro, e acolher mesmo esse sentimento, porque a beleza, ela está muito ligada à nossa percepção do nosso eixo social como um todo. Então, é muito importante que a gente entenda que a pessoa, que ela se cuidar da parte da sua beleza por fora, não quer dizer que ela não sofra, né? Isso são relações diferentes. Ela sofre também e muito, inclusive. Uma frase muito comum que a gente escuta quando uma pessoa está em sofrimento emocional é: você é tão bonita, como é que você está sofrendo? Ou você tem tantas coisas, por que você está desse jeito? E aí tem duas coisas que a gente nunca vai usar quando a gente vai falar de saúde mental. É estatística. Eu não vou colocar estatística naquilo que a pessoa está sentindo, se aquilo dali é lícito ou não, né? Qual que é o percentual que ela pode sofrer por aquilo, e nem vou legislar sobre certo e errado. Então, se a pessoa traz uma demanda de sofrimento, se ela verbaliza algo para você no seu consultório, em qualquer lugar, você precisa aprender a acolher o que as pessoas trazem, porque sofrimento é algo individual. E você, como multiplicador de boas práticas em saúde mental, precisa aprender a acolher as pessoas na sua individualidade. Fabi, foi um prazer ter você aqui, né? A gente poderia ficar aqui horas falando de beleza, de saúde emocional, do quanto isso interfere na vida. Hoje você ocupa um papel muito importante, né, no eixo social, porque beleza importa. Eu mesma, às vezes, mando mensagem e falo: eu queria ver aqui no meu rosto, fazer um estímulo, o que a gente vai resolver aqui, né? Mas você é uma profissional muito ética e diligente com aquilo que você faz, né? Existe um provérbio que eu gosto muito que diz assim: viste um homem diligente em sua obra, perante reis será posto, né? Ele não permanecerá antes de posição inferior. Então você já tem sido colocada em posições nobres aqui em Brasília, e eu acredito que literalmente o céu é o limite para uma pessoa tão diligente como você. Então é um prazer te receber aqui, e eu quero em especial te agradecer pela sua vulnerabilidade, de falar um pouco sobre o seu tratamento, de falar da importância de cuidar da saúde mental, porque você é essa, né, que com certeza muitas vezes escutou das pessoas: você é tão bonita, mas você tem tudo, né? Por que você está ansiosa? Por que você está sofrendo? Pô, o cara te pediu em noivado em Milão e você está com ansiedade. Então, muito obrigado por você se tornar tão vulnerável, para que as pessoas entendam que saúde mental, né, transtornos de ansiedade, transtorno depressivo pode acontecer com qualquer pessoa, mesmo com uma pessoa tão bonita como você, né? Então não é a beleza que vai aí mudar o seu estado de saúde mental. Eu que quero agradecer o convite e dizer assim que a Andréia, ela é um instrumento de Deus que foi trazido aqui para nos ajudar e tocar a vida de tantas pessoas, e hoje em dia consegue acessar ainda mais com o livro que ela escreveu. Mas assim, eu sempre fui uma fã de carteirinha, de distribuir cartão, porque a Andréia realmente é uma pessoa que traz a fé junto com a terapia, junto com a saúde mental, e ela consegue trazer clareza para a nossa vida, e ela consegue
nos mover a crescer e ser cada vez melhor. E eu tenho certeza que ainda vai tocar a vida de muitas e muitas pessoas. E eu não estaria, com certeza, aqui hoje se não fosse você. Em todos os eixos da minha vida, eles foram cuidados e com muito carinho e cuidado em cada sessão de terapia por você. E eu espero e eu tenho certeza que você sabe o quanto você é especial para mim. E estou muito feliz e grata de estar aqui com você hoje. Ah, que linda! Então, a Fabi trouxe aqui, gente, algo muito importante da tríade cognitiva, né? Como eu me vejo, como eu me relaciono com o outro e as minhas expectativas de futuro vão falar da minha saúde mental e do meu adoecimento. E a Bíblia, ela também nos traz essa mesma tríade cognitiva. O provérbio diz assim, ó, do jeito que o homem se imagina, assim ele é. Mas ele também vai dizer que quando dois trabalham juntos tem melhor paga, que um amigo afia o outro como um ferro, que na comunhão coisas boas são ordenadas. E Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, na convicção de que vai acontecer, e isso nada mais é do que a expectativa de futuro. Então a Bíblia também, ela nos traz esse relato muito sólido da percepção que a gente precisa ter de nós mesmos, da necessidade que a gente tem de conviver com outras pessoas e dessa necessidade de ter esperança, expectativa de futuro. E a vida sem fé é muito sem graça. Eu, de fato, não conseguiria estar viva se não fosse a fé. Então esse é um fator sine qua non, indiscutível, né? Ter fé. Inclusive ter fé no profissional de saúde que você procura, ter fé no tratamento que você faz. E aí, Fabi, eu quero te agradecer pela sua presença. Aqui dentro tem tâmaras, porque eu sei que você sabe, né? Te ensinei. Mas as tâmaras, elas têm uma simbologia. As tâmaras, elas são sementes que são plantadas e outras gerações vão colher, porque a tâmara, ela demora muito para dar um fruto. Então, coisas que a gente faz aqui hoje são sementes que outras gerações vão colher. Então, recebo o nosso carinho. Mais uma cópia do meu livro. A Fabi é uma distribuidora, tá? Se você é amiga da Fabi, você pode pedir para ela. Ela é uma distribuidora dos meus livros. É um presente do podcast para você. Muito obrigada. Mas antes de você ir embora, eu queria que você desse uma dica, né? O meu convite para as pessoas hoje tem sido: seja um multiplicador de boas práticas de saúde mental. Qual que é a dica que você pode dar para que alguém seja um multiplicador de boas práticas em saúde mental? Faça terapia com a doutora Andréa Chaves. Uma dica para ter boa prática de saúde mental seria o acolhimento de todas as pessoas ao nosso redor. Esse acolhimento ser feito com empatia e ter muita fé na vida, fé nos tratamentos, fé nas pessoas. Muito obrigada, Fabi. A Fabi trouxe aqui uma dica fundamental. A gente vai falar aqui dos 4 eixos de cuidado, né? Biológico, psicológico, social e a espiritualidade. E a Fabi trouxe uma dica de espiritualidade para você ser um multiplicador de boas práticas de saúde mental. Então tenha fé na vida, tenha fé nas pessoas. Humanos precisam de humanos. Fabi, foi um prazer te receber aqui no podcast. A sua nobre e bela participação foi super importante. E você, fique ligado no nosso próximo episódio, onde você vai aprender um pouco mais de ferramentas importantes para que você seja um multiplicador de boas práticas em saúde mental. Muito obrigada.